Pois é, Trekkers, precisamos bater um papo. Salve telanautas, olha eu aqui, Heitor Teixeira, pra gente conversar a respeito do fato deles terem lançado o trailer pra 4ª temporada de Strange New Worlds. E eu, antes da gente de fato começar a falar a respeito disso, queria comentar um pouco desta série e do momento em que a franquia se encontra, porque falta aí um mês pra gente voltar a ter novidades nas telas. Mas vale a pena conversar um pouquinho. Quando eu montei esse canal, a minha intenção era não ficar preso ou restrito num assunto só, mais ou menos apontar para os meus gostos em relação à ficção científica, fantasia, coisas do mundo da cultura pop em geral, que nem sempre atendem especificamente a um rótulo, mas que normalmente apontam para um lado que o nerd costuma gostar, costuma colocar como coisas de... faz parte do mesmo balaio e dos mesmos gatos, farinha do mesmo saco, entendem como é? Então, só que eu sinto que, evidentemente, a maior parte da galera dá atenção para as coisas que eu falo nesse canal em maior quantidade quando eu falo sobre Star Trek. Então, como não dá para ficar muito tempo sem tocar nesse assunto, que inclusive é meu assunto favorito, vamos lá, usar essa oportunidade para falar a respeito disso, já que a gente está no ano de comemoração dos 60 anos de Star Trek, então não tem muito como fugir não. Mas, para falar a respeito especificamente do como eu recebi esse trailer da 4ª temporada, eu vou pedir a oportunidade aqui para a gente comentar um pouquinho sobre o que eu penso da série de forma geral, já que tem um bocado de coisa que acaba representando ela. Por exemplo, a atualização, já que ela, por ser uma série moderna, vai ter valores de produção modernos. Os caras vão ter melhores condições do que quem fazia a série clássica lá na década de 60. Tinha com cenários, com efeitos especiais e até com figurinos. Então ter uma atualização, por um lado, é mais do que de se esperar. Por outro, eu não sei se exatamente vai por um caminho que eu acho que precisava. Porque, de fato, as coisas e as estéticas daquela época não é como se fosse algo para se ter vergonha. Talvez não coubessem hoje em dia, mas contar histórias naquele período que tem aquela cara... é uma questão de escolha, e os caras podiam sim, muito bem, escolher fazer mais daquele tipo de estilo visual, usando câmeras melhores, mais modernas, com elementos que fizessem o preenchimento de novas tecnologias que fossem aceitáveis, intercambiando as coisas com o que vem ali. Já que um tipo de atualização vai ser mais aceitável do que outro, e eu acho que eles acabam fazendo uma releitura lá, que não me convence muito não. Eu entendo que ela é para outro tipo de público, mas os caras acabam não se comprometendo com o lance de que aquilo é uma coisa à parte, quase como se fosse um reboot visual, mas que eles de fato se comprometessem com o lance de que essas histórias não têm compromisso cronológico com o que vem lá. Mas como os caras também não se comprometem com nada, a minha opinião sincera e honesta é essa aí. Eu assisto o negócio com a esperança e a expectativa de que isso me traga mais boas histórias como as que eu estava acostumado a receber lá, e às vezes isso até acontece, mas não é o tempo todo não. E vejam vocês, se fosse só o fato deles estarem fazendo uma releitura visual, modernizando certos aspectos das ferramentas narrativas que eles têm, como eu tô falando, não é exatamente aquilo que mais me agrada. Eu preferia que eles, se fossem contar algo nesse período, continuassem aquilo do jeito que era antes, apenas fazendo com mais tecnologia do nosso mundo, não fazendo parecer que tem mais tecnologia naquele mundo. E eu sei que talvez eu seja a minoria, talvez nem todo mundo concorde, e algumas pessoas fossem achar que isso seria de fato um absurdo. Como assim? Fazer uma série em 2026 que tem cara de uma coisa que saiu em 66? Eu não acho que seja heresia. Eu preferia ver isso dessa forma. Inclusive a gente assistiu algumas séries feitas por fãs, como o Star Trek Fase 2 e até o Continuous, que eu vou falar para vocês. Não vejo nada errado com elas, como se elas fossem a norma para se contar as coisas de hoje em dia. Tem até a Axanar, que essa é mais polêmica, acabou pisando no tomate e fez umas porcarias que mexeram com as estruturas do fandom. Mas tudo isso eu meio que trabalho as explicações e os comos no Guia do Iniciante, que vai ser lançado em breve, justamente para comemorar os 60 anos de Star Trek. Fiquem atentos, vou contar com a audiência de vocês. Tá dando bastante trabalho e tá sendo feito com muito carinho essa playlist.
Mas lá eu entro mais nesses pormenores. Aqui o que eu quero dizer é que eles acabam mexendo com coisas que, de novo, são escolhas, mas, ao meu ver, as escolhas erradas. Eles têm essa coisa de acabar flertando sempre ali no limite, do chegar e dizer, olha, eu tô vindo até aqui porque até esse ponto ninguém falou que eu não podia vir. Eu não tô contradizendo nada. Mas por outro lado a gente sabe que os caras estão forçando a barra. Como por exemplo a presença da Laan Noonien Singh dentro da tripulação. Sendo que lá na série original, quando o nome do Khan Noonien Singh, o antepassado dela, é citado, a galera tem que pesquisar quem que era esse cara e exatamente o que ele representou quando ele ressurge lá na Botany Bay. Se eles tivessem tido ela a bordo tão recentemente, aquilo não faria sentido daquela forma. Entendem o que eu quero dizer? Os caras também pegaram lá aquela risadinha que acontece do personagem do Spock tanto no episódio piloto original The Cage, quanto uma escapadela que ainda acaba acontecendo em Where No Man Has Gone Before, que seria o segundo episódio piloto, quando esse personagem ainda estava em formação, quando tanto Gene Roddenberry quanto seus colaboradores ainda estavam formatando exatamente como é que ele ia ser, ele ainda não tinha recebido todos os pitacos do próprio intérprete, Leonard Nimoy, e aí a gente vai ter essa coisa da galera hoje revisitando aquela época e falando, não, o Spock mais frio, mais lógico que a gente conhece, foi uma construção aos poucos, na vida do próprio personagem ele teve seus momentos e tal. E isso, por um lado, até é curioso e instigante, mas nesse processo de humanizar o cara, os caras acho que foram meio longe demais, inclusive fazendo aquele personagem que tinha assim um certo lado de garbo e elegância, transformaram ele num womanizer, meio que a versão do que o Kirk viria a ser depois, antecipando isso para algo que, em teoria, vem antes na cronologia da timeline, fazendo com que ele fosse o pegador, o mulherengo, tendo colocado ele para ter lá o seu relacionamento com a T'Pring, que a gente sabe que de fato ele vai ter lá na série clássica, mas naquela época não era tão íntimo dela assim. Ainda colocam aquela paixão platônica da Chapel que ela sentia por ele na série clássica como tendo sido um relacionamento que inclusive vira triângulo amoroso aqui, e depois ele ainda acaba catando, vejam, a Laan. Aí não é questão de que eu não queira ver o personagem se dando bem numa outra fase da vida e tal. Eu só aceito que isso é uma outra timeline com eventos que não coincidem com o que a gente recebe lá. Porque quando você assistir uma série depois da outra, você vai sentir que tem uma desconexão ali. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, que nessa série me dá até gastura. Eles fizeram uma releitura dos Gorn. Personagens que naquela época eram literalmente um cara vestido com uma fantasia de borracha, que isso pode soar como sendo algo risível, que se fosse fazer hoje em dia não ia ser levado a sério e tal, mas para poder dar até um frescor para aquela ideia, que eu acho que não precisava ser renovada, dava para fazer simplesmente um traje mais bem feito, mais fiel ao que eles propuseram lá atrás, porque a ideia do personagem era boa. E para uma época onde os recursos eram escassos, eu até acho que eles mandaram muito bem na época com o que fizeram do jeito que fizeram, porque aquele episódio é de fato memorável. Até hoje a galera faz meme brincando, mas se a galera lembra até hoje, não é pelo lado do Kirk Fu batendo nele, que é engraçado e tal, é porque o episódio realmente tem uma mensagem bacana e eles passavam aquilo da melhor forma que eles conseguiram. Hoje, tendo melhores recursos, os caras acabam me fazendo uma imitação, uma cópia barata, uma versão da Shopee de Aliens, colocando coisas que não cabem com aqueles personagens, fazendo uma introdução de ideias que às vezes eu me pergunto se não era melhor ter deixado quieto o negócio do jeito que era, e já que é pra fazer algo parecido com o xenomorfo da série Aliens, porque Alien todos eles são, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, basicamente cria uma outra espécie para dizer que foi uma coisa que foi um encontro ali meio aleatório. Mas não, os caras têm que revisitar uma das espécies clássicas que tinha poucas informações. E ao invés deles expandirem aquilo de uma forma que fosse coerente com o que veio antes, os caras vão e me fazem a pataquada que fizeram. Outra coisa que meio que cansa a minha beleza, que já não é muita, é a constante presença do Kirk. O cara vai vir a se tornar um personagem importante depois? Legal, mas deixa ele conquistar isso pelos próprios méritos. Parece que ele o tempo inteiro arranja uma desculpa de esqueci a chave.
e volta para a Enterprise numa época onde ele até é bem-vindo, mas não o tempo inteiro, como aquele vizinho que não sai da sua casa, sabe? Ou aquele amigo que não sabe entender a hora que a galera vai se recolher e tipo meio que vaza, vai, sai, tchau. E, mais uma vez, sem se comprometer com a linha do tempo e a sua coerência, os caras vão e resolvem revisitar as guerras eugênicas e contam uma história diferente a respeito do Khan. Aí eu vou falar para vocês, nos vídeos que eu tô fazendo para colocar no Guia do Iniciante, que vai sair em breve aqui no canal, eu vou colocar um vídeo falando a respeito disso, mas aqui eu já deixo meio que cantada a bola, pra gente lembrar que muita gente até prefere meio que fazer vistas grossas e dizer: não, Heitor, nada a ver, só estão mudando um negocinho, mas é bobeira, é besteira, daí você tá se pegando com... Não é besteira, galera. O que eles estão fazendo é mudar a visão dos criadores anteriores que fizeram uma coisa canônica que era boa o suficiente para ter se tornado clássica, difundida pela história e cultura humana, tentando atualizar algo que está numa alternatividade que não precisava ser mexida. Deixa o Khan ter sido na década de 90, do jeito como ele é citado na série clássica, porque não é para Star Trek ser uma visão alternativa do nosso futuro. Esta existência sempre foi uma alternativa para a história real da humanidade. Você querer encaixar aquilo como sendo possível de estar no nosso futuro, deixa de ser uma inspiração para meio que ser um algo ali que você está enfiando a forceps na parada, entendem o que eu quero dizer? E aí, para finalizar essa linha de ideias, vamos falar que Strange New Worlds tem poucos estranhos novos mundos, para quem promete isso no título, já que parte da proposta tinha sido fazer um resgate, um retorno ao formato episódico, sendo que a gente estava vivendo uma era televisiva onde as coisas estavam indo por um esquema muito mais serializado, onde as histórias tinham um arco maior e se emendavam muito mais. A proposta de fazer uma história com começo, meio e fim no mesmo episódio é poderosa, porque ela abre um leque muito maior de histórias que não tem que ter uma continuidade gigante para alcançar um objetivo. A tal fórmula do planetinha da semana, por mais que falando assim parece que a gente está diminuindo o poder da coisa, não é isso não. Você na verdade abre um leque muito grande para que histórias instigantes muito interessantes possam acontecer a cada semana. E aqui, querendo dar uma de Michael Pyler, que é aquele cara da sala de roteiristas que meio que salvou a nova geração lá na década de 80, colocando o foco da série em cima dos personagens, aqui eles estão fazendo isso da forma errada, fazendo com que as histórias não girem em torno justamente das coisas nas quais os personagens vão participar, mas quase virando fofoca de quem tá ali, quem pega quem, o que acontece com a filha de quem, e talvez essa não seja exatamente a versão de Star Trek que mais me agrade. Então, tirando o foco da história da semana com o planetinha estranho que vai trazer coisas que poderiam muito bem servir para fazer os comentários sociais nos quais Star Trek sempre se destacou, eles acabam passando isso para um experimentalismo que, na minha opinião, virou meio acerto e erro, tipo, como eles dizem em inglês, hit and miss. E aí eles acabam tentando brincar justamente com os subgêneros, como se a ficção científica de Star Trek fosse meio que o prato ou a massa da pizza e eles vão mudando os sabores do que eles vão colocando em cima. Quer ver? Tem episódio que de um jeito completamente avesso eles resolvem transformar em musical. O outro eles resolvem fazer um crossover com animação. Esse nem ficou necessariamente ruim, mas abre a porta para eles fazerem outras coisas que talvez não sejam assim tão proveitosas e bacanas, como por exemplo, quando eles resolvem transformar o episódio num episódio de mistério, mas o mistério por trás do negócio é contado de um jeito que mais irrita os fãs do que necessariamente traz algo de bacana. Ou quando justamente eles resolvem transformar a história em terror, se apoiando num personagem chupinhado de uma outra franquia, como a que eu falei, a respeito dos Gorn se transformando nos xenomorfos do Alien. E, é claro, sem esquecer de quando eles resolvem simplesmente jogar qualquer lógica, vulcana ou não, pro alto e transformar a coisa numa comédia romântica, que até arranca, de fato, umas risadas, mas que não necessariamente são merecidas. Isso acaba fazendo quando um trailer, que nem esse da quarta temporada, cai no nosso colo, isso meio que dê uma mexida e coloque em xeque a minha expectativa, já que já aconteceu tantas vezes aquelas pequenas micro decepções, e algumas delas nem foram necessariamente micro, que com o passar do tempo a gente vai ficando calejado e aí a gente olha para aquilo com aquela cara de... Bom, tô dizendo a gente, mas eu tô falando de mim, não tô pondo palavras na boca de ninguém, fiquem tranquilos.
mas conforme eu vou assistindo aquilo eu vou falando, até tô com vontade de ver, porque Star Trek é óbvio que eu torço pelo bagulho, mas já não é com aquela empolgação toda, sabe? Peço a ajuda de vocês humildemente, deixem um joinha, isso me ajuda bastante a ter a oportunidade de fazer com que esses vídeos cheguem em mais possíveis interessados. Aí vocês considerem se inscrever no canal, vim fazer parte da família do Natela. Esse é um canal que fica muito melhor quando tem a participação de vocês, já que ele foi criado justamente para a gente ter essa comunidade de troca de ideias, de pensamentos, de raciocínios, da gente vibrando junto como sendo uma grande nação nerd, sem demagogia. E quem gosta do canal e quiser dar um passo além para me ajudar do ponto de vista financeiro, considere se tornar um membro apoiador, um telanauta apoiador. Com esse valor baixinho que está aí na tela de vocês, vocês me ajudam a me manter fazendo mais conteúdos como esse e outros tantos que são do interesse dessa nação nerd, que vale tanto a pena pertencer. Lembrando que notícias a cada semana de tudo que sai, tanto de Star Trek quanto de todo o resto do que a gente gosta no sci-fi, fantasia e mundo da cultura pop, a gente se informa todo domingo ao meio-dia com o Sci-Fi News. E para deixar um convite mais do que especial para o evento que vai rolar no próximo sábado, assiste esse videozinho curto aí. Essa vai para os trekkers e os amantes do bom sci-fi e ciências, porque eu tenho um convite imperdível, já que nós vamos ter a 50ª Convenção de Ficção Científica da Base Estelar Campinas, comemorando os 60 anos de Star Trek. Será no dia 20 de junho de 2026, sábado, e começa às 14 horas. Será um evento online e você poderá acessar de onde quiser. Assim, todos têm a oportunidade de participar e fazer o evento ficar ainda mais bacana com as interações no chat ao vivo. Entre os assuntos estarão papos sobre a série original, a famosa clássica, a volta da humanidade à Lua, discussões ao vivo, dicas da bibliotecária, sempre muito interessantes, sem esquecer de sorteios e muito mais. Apoie essa iniciativa, você também, e venha fazer parte dessa celebração. A transmissão será pelo YouTube com acesso gratuito pelo canal www.youtube.com/base.estelarcampinas. Como está aparecendo no seu vídeo, vai ter uma galera muito especial entre os convidados. E eu também estarei lá. Então nós temos um encontro marcado. Nos vemos em breve. A galera da Base Estelar Campinas sempre faz coisas muito bacanas e cheias de propósito que eu adoro participar. Vai ser bom ter vocês lá também. Agora vamos fazer um breakzinho rapidez e a gente fala da 4ª temporada. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas assistindo esse trailer parece que eles escutaram muitas das reclamações dos fãs das coisas que eles estavam pisando na bola em temporadas passadas. Talvez muita gente não considere que aquilo seja pisar na bola, mas coisas que fizeram com que muita gente reclamasse. Aqui a temporada já está gravada, então não é como se eles fossem regravar roteiro nenhum para amenizar ou arrancar as pataquadas de lá, mas pelo menos no material promocional o foco está em lugares de coisas que não fazem você se questionar tanto que vocês podem perceber que nem teve Muppet nenhum nesse trailer. Viram? Eles já chegaram a falar em algumas entrevistas que inclusive esta temporada tinha um retorno um pouco mais forte em relação às coisas das expectativas de quem gostava das coisas feitas como elas eram feitas na época da série clássica. E isso pode significar qualquer coisa, porque se parecer um pouco mais até o negócio de fato ser, são duas coisas bastante diferentes. Mas, mesmo eles prometendo que vão pegar leve com esse papo de experimentalismo, ainda dá pra ver que tem um bocado de coisas fora da casinha que vão mais naquele esquema do que eu tô falando, que eles colocam a ideia em cima dos subgêneros do que necessariamente em cima do planetinha da semana como um estranho mundo novo. Veja, tem lá cowboys, dinossauro, fantasia e a gente sabe que vai vir aí elementos de algo infantil. Então, de certa forma, eu fico até mais empolgado com o retorno de Star Trek pras telinhas, porque eu sei que quando isso acontece, os números do canal tendem a subir. Não sei se de repente já tô queimado com a galera de tanto falar das coisas da forma mais equilibrada, que o povo gosta mesmo é dos extremos, ou de quem lambe a série ou de quem detona a série. E eu não sou assim. Então,
vai se saber se de repente a galera vai estar abandonando tanto a série quanto o canal do Heitorzinho. Não façam isso, galera, é feio. Vem ficar com o tio Heitor, que o tio Heitor gosta de vocês. Mas algo que eu acho que vale a pena ressaltar é que vendo o trailer, basicamente o que me passou pela cabeça é que os caras de fato nesse sentido estão muito de parabéns, porque eles conseguem fazer algo que parece que meio que ignora, meio que deixa de lado as reclamações, quase como se as coisas que a gente estava achando menos bacanas nas temporadas anteriores não tivessem presentes aqui, e eu tenho lá minhas dúvidas de acreditar nisso, só assistindo mesmo. Mas os caras fazem um trailer que tem um lado empolgante e que deixa a gente com vontade de receber esse material. Aí eu meio que prevejo, como eu já vi tantas vezes na era Kurtzman, as primeiras temporadas ou o começo das temporadas, seja lá qual série estejamos falando, os números dão uma aumentada, tanto na audiência deles quanto na audiência aqui. E aí quando a galera meio que percebe, não, tá a mesma coisa que estava antes, aí os números meio que dão uma murchada. Galera, eu espero estar errado, mas vendo os visuais do que está no trailer, tudo aparentemente é muito lindo, muito bonito. Mas levando em consideração o momento em que a franquia está passando dentro do estúdio, que está em transição, tendo sido adquirido pela Skydance e agora com eles tendo adquirido a Warner, eu fico com um pouquinho de receio do que vai acontecer no futuro da franquia. Torço por ela sempre, mas a esperança anda em baixa nesse momento. E isso para um tracker é basicamente algo imperdoável. Me perdoem. É isso, o que eu quero saber é: vocês estão empolgados para o retorno de Star Trek, mesmo sendo na forma da quarta temporada, quarta e penúltima temporada desta série da franquia que vai vir dia 23 do mês que vem? Contem para mim, vamos bater papo aqui nos comentários, contem para mim quais são as coisas que vocês mais gostam e as coisas que vocês menos gostam nessa série, só para ver se a nossa opinião bate. Beleza, galera? Então é isso. Fiquem de novo com a lembrança do convite para o evento online que vai acontecer da Base Estelar Campinas, e eu vou deixando 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Forte abraço, galera. E até mais.